O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Olá, irmãos e irmãs, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E o texto escolhido para a nossa reflexão nessa aula é o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 25. Hebreus 10, de 19 a 25, e lá está escrito assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, ó Pai Celestial, a Tua direção em nossas vidas. Dirija-nos, ó Espírito Santo, ilumina as nossas mentes, nossos corações, a nossa vida, para que possamos compreender e aplicar em nossas vidas aquilo que o Senhor, ó Santo Deus, ensina na Tua palavra. Livra-nos de todo mal, perdoa-nos e guia-nos, ó Espírito Santo, transforma as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é um texto bastante rico em vários aspectos. Esse é um texto que toca em vários assuntos, em vários temas teológicos extremamente ricos, profundos, simples e transformadores para a nossa vida. Mas nós queremos, a partir desse texto, extrair algumas verdades para que nós possamos aplicá-las em nossa vida. Agora, especificamente no que tange a esse clima, esse clima cultural no qual nós estamos inseridos. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos no final de um ano extremamente atípico. Sei que todos nós estamos cansados, dessas considerações sobre esse ano, que é um ano extremamente atípico, um ano diferente, um ano difícil, um ano também de várias bênçãos, como nós ouvimos na pregação do reverendo Orival. Mas o fato é que estamos na última semana do ano de 2020 e não sei como que você encara o final desse ano. Para alguns, de repente, foi um ano trágico, e é possível que você, às vezes, não veja muitos pontos positivos que existem na sua vida, mesmo no meio desse ano difícil. É possível que, de repente, para você, a despeito das dificuldades, você tenha tido mais pontos positivos do que negativos. Você consegue, pela graça de Deus, contar as muitas bênçãos, como diz o hino do inário, do nosso inário, quantas bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. É claro que cada um de nós está, embora no meio do mesmo ano, no mesmo contexto histórico, nós experimentamos a história de formas razoavelmente diferentes. Mas independentemente de como você está, eu sei que muitos de nós, não todos, mas muitos de nós, aproveitam o final de um ano, seja esse ano ou qualquer outro ano, para fazer algum tipo de reflexão. Estamos aí em feriado, eu sei que de repente tem profissões que não têm esse tipo de descanso, mas é o fato de que é um fato que muitas pessoas estão em férias, outras têm pelo menos 1 ou 2 dias para poder parar um pouco e respirar e poder olhar no retrovisor desse ano e fazer algumas reflexões. Eu sei que algumas pessoas criam a ilusão, e essa realmente é uma ilusão, de que quando terminar o dia 31 de dezembro de 2020
e começar o ano 1º de janeiro de 2021, vai existir uma certa mágica e as coisas vão mudar da água para o vinho. Obviamente você sabe que isso não vai acontecer, né? Não existe nenhum tipo de passe de mágica entre o dia 31 de dezembro de 2020 e o dia 1º de janeiro de 2021. Mágica não existe. Mas o que pode existir é eu e você, nós pararmos um pouco, respirarmos e refletirmos sobre o que foi esse ano. O que nós aprendemos, o que nós deixamos de aprender, o que nós queremos para o próximo ano. E eu creio que é possível sim, inclusive mais do que possível, é desejável a sabedoria na reflexão do ano que passou e na busca, debaixo da graça de Deus, na busca por um planejamento para o próximo ano. Não significa que o que você planeja vai acontecer. Quer um exemplo disso? É só você olhar para o seu planejamento, se é que você fez, o planejamento que você fez para o ano de 2020. Né? Ninguém, absolutamente ninguém, previu o que iria acontecer em 2020. E se alguém disser que preveu, mente, né? Todos, isso nós falamos em outros momentos, né? Um dos sinais, dos vários sinais, existem vários, mas um dos vários sinais que pode ser comprovado da falsidade dos falsos apóstolos, né? Por mais redundante que isso seja, é que nenhum desses falsos apóstolos conseguiu prever 2020. Isso aí você fala assim, mas é óbvio, se eles são falsos, eles não iam prever. É que nem todos acham que esses falsos apóstolos são falsos, né? Mas uma das provas da falsidade desses pseudo-apóstolos é que ninguém previu o que iria acontecer em 2020. Agora, a despeito da realidade de que nem tudo que a gente planeja vai realmente andar como planejado, por que planejar, então? É porque a Bíblia nos ensina a fazermos planos sábios, planos debaixo da graça de Deus, planos debaixo da orientação sadia e santa da palavra de Deus. Então é sobre isso que eu quero falar nessa aula, nessa meditação junto aí com você, né? Infelizmente você não vai poder participar, né? Pelo menos não audivelmente, mas você vai poder aí participar refletindo junto comigo, discordando, concordando à luz da palavra de Deus. Existe sabedoria em fazer planos para o próximo ano, aproveitando esse contexto no qual nós estamos inseridos, esse tempo que nós temos. Alguns têm mais tempos, outros têm menos tempo, mas no tempo que você tiver para parar, olhar para o ano de 2020, considerar debaixo da sabedoria bíblica e planejar o ano de 2021 debaixo da orientação escriturística, ok? Antes de entrarmos, né, eu quero aqui compartilhar quatro verdades, quatro atitudes que nós devemos tomar, não só para o ano de 2021, é para a vida toda, mas nós devemos lembrar para o próximo ano. Eu devo lembrar dessas 4 verdades para o próximo ano. Antes de entrarmos nessas 4 verdades, eu quero relembrar um pouco o que o texto está nos ensinando. Porque nós escolhemos esse texto de Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 25, para a partir dele extrair essas 4 verdades para o próximo ano. Em primeiro lugar, nós sabemos que o contexto todo de Hebreus, nós não sabemos quem é o autor humano, mas sabemos quem é o autor divino do texto. O autor humano, nós não sabemos. Existe uma baita de uma discussão histórica, não é o nosso objetivo entrarmos nela. Mas nós sabemos o principal, o autor divino de Hebreus é o próprio Deus, o infalível, santo, onipresente, onipotente, onisciente Deus. E o contexto geral, de Hebreus, ele é escrito para pessoas que foram criadas dentro da cultura judaica e que estavam querendo voltar, estavam desencantadas com Cristo e querendo voltar para as práticas judaicas. Pessoas que não haviam entendido que tudo aquilo que é sinalizado no Antigo Testamento tem o seu cumprimento perfeito, irrevogável,
insuperável na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Isso não está muito longe de nós, né? Se nós fôssemos em algumas ruas aqui de São Paulo, principalmente naquelas ruas onde tem muitas igrejas, né, de uma certa tradição teológica, nós vamos ver que pessoas, até hoje, aqui em São Paulo, em vários lugares do mundo, mas falando aqui em São Paulo, né, estão desencantadas com Cristo. Não acreditam mais na suficiência da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que elas têm que usar um tipo de roupa, porque aquele tipo de roupa confere mais santidade do que uma roupa normal. Elas têm que usar alguns aparatos, né? Elas têm que ter algumas coisas no próprio culto. Elas começam a voltar ao Antigo Testamento, numa loucura, né? Num suicídio teológico, num suicídio doutrinário, e se isso for até o final, é num suicídio espiritual, porque elas se esquecem de que tudo aquilo que foi ensinado claramente no Antigo Testamento, e que foi importante, que tinha uma validade temporária, porque a própria Escritura fala dessa validade temporária, mas tudo aquilo que foi ensinado, em termos ritualísticos, cerimoniais, apontava, era sinal daquilo que seria cumprido de modo cabal, perfeito e insuperável na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. De fato, considerando que quando Cristo vem, tudo aquilo para a sua validade, tira a sua validade, porque a validade daquilo era temporária. Então isso que acontece até hoje, acontecia também ali no contexto da Escritura do livro de Hebreus. E aquelas pessoas, repito pela última vez, elas estavam voltando a práticas que não deveriam voltar mais. E elas estavam olhando para Cristo, mas de uma forma errada. Algumas nem olhavam mais para Cristo. E a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, ela é escrita com a seguinte intencionalidade: voltem-se para o perfeito. Voltem-se para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conheçam, permaneçam e vivam para sempre, baseados na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E o contexto mais imediato do nosso texto está no versículo, está presente em 3 versículos, o 19, o 20 e o 21 do capítulo 10. Eu vou reler aqui para você. Hebreus 10, 19, 20 e 21. E essa é a base das nossas resoluções, das resoluções para o ano, resoluções bíblicas para o ano de 2021. Elas são feitas a partir de uma base, não é a partir da base humana, mas é a partir da base divina, a partir da base da palavra de Deus. Vamos ler então Hebreus 10, 19, 20 e 21, está escrito assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse é o contexto mais imediato das resoluções que nós vamos fazer para o próximo ano. Relembrando que Cristo é a rocha sobre a qual nós construímos a nossa vida, seja em que ano for. E eu quero lembrar que 4 verdades nesses 3 versículos que falam sobre a pessoa e a obra de Cristo. Esses 3 versículos, além de outros ensinos que nós poderíamos extrair deles, eles nos ensinam pelo menos essas 4 verdades que eu quero relembrar. Em primeiro lugar, que a nova aliança, baseada na pessoa e na obra de Cristo, ela dá ao crente pleno perdão dos pecados de forma efetiva. A nova aliança, baseada na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, ela confere perdão pleno de todos os pecados passados, presentes e futuros, a partir da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Pelo menos uma das várias aplicações que nós poderíamos fazer sobre essa verdade é que, às vezes, quando você olha para o ano de 2020, nós já estamos ainda nele, né? Não terminou, mas quando nós olhamos para esse ano de 2020, é possível que muitas pessoas estejam se sentindo presas a alguns pecados, dos quais ela não consegue se desvencilhar. Embora lute, ela não consegue se desvencilhar.
Olha só o que esse texto está dizendo. Que a partir da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, nós temos, mediante arrependimento e fé em Cristo, nós temos perdão pleno de todos os pecados passados, presentes e futuros. Que nós possamos adentrar o novo ano com essa certeza. Uma segunda verdade que eu quero destacar nesse texto é que em Cristo nós temos tudo o que foi prometido. Nós temos tudo de modo pleno o que foi prometido lá no Antigo Testamento. Aqueles hebreus deveriam lembrar disso. E eu e você, nós devemos também lembrar disso. Não era o sangue de bodes, não era o sangue de animais que purificava pecados. Mas aquele sangue apontava para o sangue do Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Todo aquele cerimonialismo, principalmente de Levítico, não tinha um fim em si mesmo. Era sinal. E sinal é algo que aponta para algo maior. E quando vem esse algo maior, no caso a pessoa de Cristo, o sinal perde a sua validade. Porque a validade dele é apontar para algo maior. Quando o maior vem, o maior supre tudo. E nós devemos lembrar que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer situação. Uma terceira verdade que eu quero lembrar com você é que em Cristo nós podemos estar na presença de Deus. Nós devemos lembrar que a santidade de Deus agora não mais nos fulmina, porque está sempre, antes, hoje e para sempre. Não é possível estar na presença de Deus sem ter o problema do pecado resolvido. Isso era verdade no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e sempre vai ser assim. A existência do inferno prova isso. O que o texto está nos ensinando é que em Jesus Cristo nós temos perdão, nós temos restauração e purificação. De forma que quando uma pessoa se arrepende e crê em Cristo, seus pecados são colocados na conta de Cristo, Ele paga tudo, sem deixar um centavo para a gente pagar. E mais, é um duplo movimento. Os nossos pecados pagos por Cristo e a santidade de Cristo, a pureza de Cristo colocada na nossa conta. De forma que agora quando o Pai olha para os seus filhos, ele vê Jesus Cristo. Ele vê os seus filhos lavados no sangue do Cordeiro. De forma que agora ele pode estar, deve estar na presença de Deus, o Santo Deus, de forma aceitável. O texto nos ensina isso. E uma quarta verdade, ainda no contexto nosso, é que Cristo foi, ao mesmo tempo, Ele foi o sacrifício e Ele foi o sumo sacerdote. Depois que o pecado aconteceu, depois de Gênesis 3, não é possível mais estar na presença de Deus. O salário do pecado é a morte. Todos estavam condenados à morte, a não ser que alguém entrasse no nosso lugar. Um sacrifício deveria ser feito. Um sumo sacerdote, e a ideia básica do sumo sacerdote é o nosso representante. Depois do pecado, eu não consigo resolver mais os meus problemas. Na verdade, eu sou o grande problema, e quando eu tento resolver os meus problemas, eu aprofundo e amplio os meus problemas. É assim comigo, é assim com você, e toda a história, interpretada de forma correta, ela vai nos mostrar isso. Todas as vezes que uma civilização quis se autoconstruir, é uma civilização que já nasce ruída. Por mais que ela, durante um tempo, tenha sucesso econômico, sucesso cultural, sucesso social, sucesso militar, enfim, ela já nasce ruída. Esse é o nosso grande problema. Nós mesmos. O pecado é o nosso grande problema. Como que se resolve isso? Um sacrifício perfeito tem que existir. E não adianta você falar assim, ó, eu me coloco no sacrifício. Não vale. Você é um homem, uma mulher, um ser humano imperfeito. Deus só aceita aquilo que é perfeito. Então um sacrifício tem que ser feito. E o sacrifício foi feito. Um sumo sacerdote tem que tomar o nosso lugar. Tem que ser o mediador entre o Deus Santo e o homem pecador. Para resolver esse problema. E Cristo, ao mesmo tempo, é o sacrifício perfeito. E é o sumo sacerdote perfeito. No Antigo Testamento, só uma pessoa poderia adentrar o Santo dos Santos. Eu não poderia, você não poderia. Depois, na nova aliança, em Cristo, todos têm acesso ao Pai.
mediante a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, esse é o contexto bem rápido para a gente entender a base sobre a qual nós vamos tomar as nossas atitudes hoje, amanhã, no próximo ano e para sempre. Ok? Então, relembrando disso daqui, essa é a base dessas 4 verdades que agora eu quero compartilhar com você e que devem fazer parte da nossa vida para o próximo ano. É claro que nós falamos do próximo ano, né? Isso não significa que não deve fazer parte da nossa vida hoje. É para sempre, em todos os anos. Você não precisa começar no dia 31, nem no dia 1º. Isso é, quando eu começar a esquecer disso, alguém tem que me lembrar, pela graça de Deus. Mas quais seriam algumas, no caso aqui, 4 decisões, 4 resoluções que eu e você poderíamos tomar para o ano de 2021. Lembre-se que nós não sabemos se o ano será melhor, se o ano será pior. Na verdade, eu nem sei se eu vou estar no ano de 2021. Nós não temos controle dessas coisas. É possível que ele seja mais desafiante ainda. É possível que ele seja um pouco mais pacífico ainda. Nós não sabemos disso. E nós não devemos estruturar nossa vida em termos de adivinhação, porque nós não adivinhamos o futuro. Mas algumas coisas nós podemos fazer. É nos planejar para que na doença ou na pobreza, na vida ou na morte, nós vivamos segundo a palavra de Deus. E a primeira resolução que eu quero compartilhar com você, eu vou colocar na primeira pessoa aqui, tá? A primeira resolução que eu devo tomar para o ano de 2021 é me aproximar de Deus de forma sincera. Me aproximar de Deus de forma sincera. Aonde que está isso no texto? Tá? Eu quero reler o versículo 22 com você. Hebreus 10, 22. Lá está escrito assim. Considerando, né? Não está escrito ainda. O contexto que nós... Lembra do contexto? A partir do fato de que em Cristo nós temos acesso ao Pai. Aí vem essas palavras. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Principalmente o início do versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Essa é uma resolução sábia, não porque eu estou fazendo, não existe sabedoria em mim, existe na palavra de Deus. A partir desse texto, reflita sobre isso. Busque se aproximar mais de Deus de forma sincera. Eu quero fazer algumas considerações aqui. A primeira delas é, biblicamente, a proximidade de Deus é tanto um privilégio quanto um dever, ao mesmo tempo. Se aproximar de Deus, a proximidade de Deus, ao mesmo tempo que é um privilégio dado pela graça de Deus em Jesus Cristo, é também um dever ao mesmo tempo. Como um privilégio, nós lembramos da soberania e da graça de Deus. Como um dever, nós lembramos da nossa responsabilidade. E esse é um dos vários assuntos onde esse tema, soberania de Deus e responsabilidade humana, eles estão ligados. Se aproximar de Deus é um privilégio, dado somente pela graça de Deus em Cristo Jesus. É impossível se aproximar de Deus sem ser fulminado à parte de Cristo. Ou seja, é um privilégio. Ao mesmo tempo, não é um privilégio que você deve tratá-lo de modo relaxado, de modo relapso, de modo esquecido. É um privilégio, é graça, mas um dos sinais de que essa graça atingiu o nosso coração é que nós tratamos esse privilégio também como um dever. Você deve buscar, eu devo buscar, todos nós devemos buscar a presença de Deus de forma sincera. E esse é um privilégio, preste atenção, que existia, obviamente, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sempre existiu para o povo de Deus. Mas não existia da mesma forma, na mesma realidade, como existia no Novo Testamento. De novo, o nosso tema, ou melhor, o contexto que nós fizemos lá no início. No Antigo Testamento, a graça de Deus estava presente, Cristo estava presente, claro que Cristo estava presente, não ainda encarnado,
Mas se existe salvação no Antigo Testamento, e claro que existe salvação no Antigo Testamento, isso foi porque o Espírito Santo estava presente, porque Cristo, a quem o Espírito Santo aponta, estava também presente, mas ainda em forma de sombras, mas ainda em forma de sinais. Esse tipo de acesso que os crentes do Novo Testamento têm até hoje é um privilégio que você não vê na mesma intensidade e na mesma realidade que os nossos irmãos lá do Antigo Testamento. Isso não deve gerar orgulho, nem incompreensão. Eu sei que às vezes quando a gente pergunta, né? Você queria ser um crente do Antigo ou do Novo Testamento? Muitas pessoas respondem, eu preferia ser um crente do Antigo. Por quê? Aí vem a resposta, né? É porque aquelas pessoas viram maravilhas. Imagina só você ver o Mar Vermelho se abrir. Imagina só você ver Deus falando pela sarça. Muitas pessoas pensam assim, né? Cuidado com esse tipo de pensamento, porque aquelas pessoas que viram Deus falando na sarça, mas principalmente aquelas pessoas que viram o Mar Vermelho se abrir, nem todas creram em Deus. É uma ilusão quando nós colocamos como critério para a gente crer, ver maravilhas, porque pessoas viram muitas maravilhas no Antigo e no Novo Testamento. Algumas creram, outras não creram. Se não houver a ação do Espírito Santo, não existe conversão. Se não houver arrependimento e os olhos voltados para Cristo, não existe conversão. Mas fechando parênteses e voltando para a nossa resolução. Busquemos nos aproximar de Deus de forma sincera. E esse texto aqui nos ensina, esse primeiro ponto, pelo menos outros dois subpontos. Primeiro, nós podemos e devemos nos aproximar de Deus. Não existe ninguém, nunca existiu, não existe e não existirá até a volta de Cristo, ninguém que de modo correto pode dizer assim, eu já tenho tanta comunhão com Deus que eu não preciso de mais. Perceba o que eu disse. Nunca existiu, não existe, nunca existirá até a volta de Cristo ninguém que possa dizer isso de forma correta. Você pode até dizer isso, mas você está doente espiritualmente, no mínimo. Você pode até dizer, mas você está errado. Se eu disser isso, eu já tenho tanta comunhão com Deus que eu não preciso dar mais nenhum passo. Eu já cheguei no limite, não dá para ir mais. Eu posso até dizer isso, mas eu estou, no mínimo, doente espiritual. Se não for outras coisas, piores ainda. Todos nós devemos buscar nos aproximar mais de Deus. No momento fácil, no momento difícil. E eu sei que às vezes, primeiro, nós sabemos disso. Não estou falando nenhuma novidade aqui. Nós sabemos disso. Mas muitas vezes não é isso que nós queremos. Se você for sincero, né, talvez haja uma ou outra exceção, mas no geral, muitas vezes, mesmo sabendo que nós devemos e podemos nos aproximar de Deus, nem sempre é isso que nós queremos. Isso mostra que, mesmo sendo cristãos, nós ainda dependemos e sempre dependeremos da ação do Espírito Santo, operando arrependimento na nossa vida, fé no nosso coração, encanto pela pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Normalmente, quando eu não quero, eu não tenho coragem de dizer isso, você também provavelmente não tem, mas normalmente quando a temperatura do nosso coração, a nossa temperatura espiritual, sinaliza que nós queremos ficar parados sem se aproximar de Cristo, é porque provavelmente nós nos encantamos com outras coisas, com outros ídolos. Normalmente, o roteiro é sempre esse. E nesse ponto, o que nós devemos fazer? Nos arrepender e voltar a Cristo. Essa é uma época onde nós devemos sempre pensar e refletir. Na verdade, não existe época, todas as épocas são épocas, né? Onde nós devemos refletir sobre isso e voltar para Deus. Mas podemos sim, a sabedoria em aproveitar esse final de ano para fazer uma reflexão, um balanço da nossa vida e replanejar a nossa vida com Deus. Eu disse que são dois subtópicos, né? O primeiro é que nós podemos e devemos nos aproximar de Deus. O segundo é que nós devemos fazer isso
com sinceridade. O texto diz lá para nós, né? Aproximemo-nos com sincero coração. Nós devemos fazer isso de forma sincera. Eu sei que parece um pouco óbvio, mas não é tão óbvio assim. É possível que nós achemos que nós estamos em comunhão com Deus, mas nem sempre isso é verdade. É possível a gente criar a ilusão de que a gente está em comunhão com Deus, quando às vezes nós não estamos. E eu quero aqui compartilhar pelo menos três formas erradas de nos relacionarmos com Deus. A primeira forma é nos aproximarmos de Deus de forma mecânica, só cumprindo a tabela, né? É possível nós nos aproximarmos de Deus de forma simplesmente mecânica, fazendo as coisas por fazer e fazendo as coisas, às vezes até doutrinariamente corretas, mas sem o primeiro amor, sem o nosso primeiro amor. Então, primeira forma errada, aproximar de Deus de forma mecânica. Segunda, se aproximar de Deus de forma hipócrita, tentando mostrar aquilo que nós não somos. E todos nós, em algum nível, de alguma forma, em algum aspecto, nós lutamos contra a hipocrisia. Há ainda resquícios de hipocrisia em mim e em você. Quando eu sei que eu devo fazer algo e não faço. Quando eu, às vezes, aparento ser algo que realmente eu não sou. Nem sempre existe sintonia entre essas realidades. E quando existe essa dessintonia, existe a realidade da hipocrisia. Então, buscar se aproximar de Deus de forma mecânica é errada. Buscar se aproximar de Deus de forma hipócrita, obviamente, é errado. E uma terceira forma errada é se aproximar de Deus de forma farisaica, né? Como os fariseus, que tinham certeza de que eles tinham comunhão com Deus. Ó Senhor, graças te dou porque não sou como esses e como aqueles. Não foi assim a oração do fariseu? Então, quando que isso ocorre na nossa vida? É quando eu confio mais na minha tradição familiar. Olha, eu sou presbiteriano da 4ª geração, né? Claro que isso tem o seu aspecto positivo, né? Mas cuidado para você não fazer disso um ídolo. E quando eu faço disso um ídolo, eu saio da tradição bíblica e entro no pecado do tradicionalismo, que é a divinização, a absolutização, a idolatria da tradição. Tradição é coisa boa. O que é ruim é o tradicionalismo, né? Como que eu posso fazer isso hoje ainda mais? Quando eu me orgulho, quando eu divinizo a minha tradição, não só familiar, quando eu me orgulho da minha tradição denominacional, né, da minha igreja. Eu posso, infelizmente, fazer dela um ídolo, isso está errado. Ou então, quando eu baseio a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus, somente nos costumes que eu mesmo criei, embora eles não tenham respaldo bíblico. Então, 3 maneiras erradas de se relacionar com Deus: mecanicamente, farisaicamente ou então hipocritamente. E o texto nos ensina a única que é correta, é da forma sincera. Sinceramente. A ideia do sincera é o sem cera, né? É você quando você não está usando máscaras. E sempre é uma loucura querer usar máscaras diante de Deus, porque Deus é aquele que nos conhece além de todas as máscaras, no mais profundo do nosso coração. Ele tem acesso a um lugar do nosso coração, que é o mais profundo núcleo do nosso coração, que nem nós temos. E é sempre correto nós nos dobrarmos aos pés da cruz e falarmos: Senhor, me perdoe, não tenho vivido como o Senhor tem me ensinado, como a Tua palavra tem me ensinado. Tem misericórdia de mim. Não é a oração do hipócrita, é a oração do publicano. Sê propício a mim, sê propício, sê favorável a mim, ó Deus, porque eu sou um pecador. E nesse final de ano nós podemos aproveitar e experimentar a realidade de buscar uma nova proximidade com Deus. Segunda atitude que nós devemos ter. Em primeiro lugar, então, né, buscar mais proximidade com Deus, mais comunhão com Deus de forma sincera. Segundo lugar, falando na primeira pessoa, estar firmado em Jesus Cristo. Estar firmado em Jesus Cristo. Versículo 23, nós vamos reler o versículo 23 mais uma vez. Lá está escrito assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é Cristo.
Qual deve ser quem fez a promessa é Cristo. É o próprio Deus na pessoa de Cristo. Qual deve ser a nossa resposta? Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Nós devemos guardar firme a confissão da esperança. Não sei como é que foi o seu ano, né? Mas quando o reverendo no culto perguntou, né? Levante a mão quem experimentou angústia nesse ano. Né? Eu creio que todos nós, em vários momentos, experimentamos angústia. E na angústia nós nos abalamos, né? Na angústia parece que às vezes, né, quase como se tirasse o chão. A gente chora sem saber exatamente. Às vezes nós sabemos, às vezes nós não sabemos. É uma sensação que nós não conseguimos, que a racionalização não consegue dar conta de tudo. Qual é a base da minha e da sua vida? Aqui nós somos relembrados de que, quando eu baseio a minha vida em mim mesmo, a minha vida é sem base. Quando eu busco fundamentar a minha vida em mim mesmo, ou então na opinião da maioria, a minha vida não tem fundamento. Na verdade ela até tem, mas é um fundamento não confiável, o que é a mesma coisa de não ter. Né? Às vezes é melhor você falar assim, ó, não tem nenhuma base, do que você falar assim, ó, tem base, mas é uma base falsa. Porque você acredita e aquilo vai te decepcionar. Nós somos relembrados nesse final de ano, a partir desse texto, para que nós projetemos o ano de 2021, façamos planos para o ano de 2021 nas mais diversas áreas. Mas aqui nós estamos falando daquela área específica que, pela graça de Deus, pode moldar piedade na minha e na sua vida. E, em primeiro lugar, busquemos a Deus. Aproxime-se de Deus de forma sincera. Segundo lugar, esteja firmado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos, os nossos irmãos lá do contexto em que foi escrito na Epístola aos Hebreus, eles estavam ali meio que colocando o pé numa outra rocha, numa rocha falsa. Eles estavam querendo voltar, assim como os colossenses. Quando Paulo escreve aos colossenses, é num contexto muito parecido, muito semelhante. E irmãos que haviam crido no Senhor Jesus Cristo, mas começavam a se encantar com outro evangelho. E estavam agora tirando o pé da rocha e colocando o pé em uma outra falsa rocha. Nesse momento, Paulo lembra. Nesse momento, o autor aos Hebreus lembra. Volte à rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Firme-se na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. No dia em que nós fecharmos os nossos olhos aqui no tempo, nós prestaremos conta daquilo que nós fizemos com a nossa vida. Duas possibilidades: ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Ou você fala assim, ó, não preciso, deixa comigo que eu resolvo os meus problemas. Como um péssimo comediante escreveu nessa semana. Mas a outra possibilidade é: eu não tenho nenhuma condição de estar na presença de Deus e ser aceito. Eu sozinho, diante dos olhos santos de Deus, que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, eu serei fulminado, eu serei condenado. E eu preciso do Senhor Jesus Cristo, a única rocha que existe, o único Senhor, Salvador e Redentor. Então, primeira resolução: busque proximidade de Deus de forma sincera. Segunda resolução: esteja firmado no Senhor Jesus Cristo. Terceira resolução, versículo 24. Eu vou falar na primeira pessoa, né? Amar ao próximo. Eu devo amar ao próximo mais. Versículo 24 está escrito assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Antes de fazer algumas considerações breves aqui, eu quero ler junto com você 1 de João 4:20. 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Está escrito assim, um texto bastante conhecido: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento:
que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E naquelas reflexões que nós podemos fazer, né, do ano de 2020, como foi a minha vida? Em termos de proximidade com Deus, em termos de firmeza da minha vida em Cristo, e como foi a minha vida, a sua vida, em termos de amor ao próximo. Nós experimentamos aí muitas emoções diferentes, né? Alguns irmãos não perderam o trabalho, outros irmãos perderam o trabalho. Alguns irmãos, além de não perder o trabalho, foram promovidos, né? Alguns irmãos tiveram seu negócio financeiro destruído, outros tiveram seu negócio financeiro mais alavancado ainda. Alguns irmãos conseguiram, no meio desse ano todo, fazer 1, 2, 3 cursos. Outros irmãos deixaram de fazer o curso que estava fazendo. Alguns por motivo financeiro, outros porque simplesmente desanimaram, né? Em termos de relacionamento familiar, né? O relacionamento com seus irmãos, irmãos na fé e irmãos de sangue. A coisa ficou pior ou a coisa ficou melhor? Ter proximidade com a sua família fez com que as coisas, né, ficassem mais complicadas ainda? Ou vocês tiveram papos que vocês não tinham tido de repente na vida toda? As experiências são diferentes. Agora, independentemente da experiência que você passou nesse ano de 2020, esse texto nos ensina a se aproxime de Deus. Há esperança de recomeço. Segundo lugar, busque firmar a sua vida no Senhor Jesus Cristo. E esse terceiro aqui, ame ao próximo. Mas é difícil. Bom, na verdade assim, o amor que Deus exige do seu povo, a Ele e ao próximo, sem a ajuda dele, não é que é difícil, é impossível. Impossível. O amor dos filmes, né, é até possível, é porque não é amor, né, tem outros nomes. O amor das novelas e das séries, que você provavelmente, né, zera elas aí, embora de repente tenha dificuldade de ler as Escrituras, como todos nós temos, esse é um outro tipo de amor, mas na verdade não é amor, é outra coisa. É por isso que nós conseguimos, né? É por isso que nós conseguimos. Agora, o que a Bíblia nos ensina sobre amor, amor atitude, amor sacrificial, amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E amar ao próximo como a si mesmo, isso nós só conseguimos pela graça de Deus. E a Bíblia nos ensina, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E se Deus nos amou primeiro, nós somos nele capacitados a amar ao próximo. Nós temos dificuldade com o amor, tanto a Deus quanto ao próximo. E essa dificuldade, longe de nos afastar de Deus, a dificuldade deve nos aproximar de Deus, no sentido de que, quando eu não consigo amar, eu devo confessar essa minha inabilidade, esse meu pecado. O nome é esse meu pecado. E falar, Senhor, me perdoa. E quando Deus nos perdoa, olha só, quando nós pedimos perdão a Deus, e Ele nos perdoa, Ele está sinalizando o seu amor por nós, para que nós agora sinalizemos o nosso amor ao próximo. Aí eu sei que de repente você fala, você está falando tudo isso porque você não conhece o que rola lá em casa. Eu não conheço, mas Deus conhece. E se eu conhecesse, eu não ia conseguir resolver, né? Porque você também não conhece o que rola lá em casa. Não é questão de conhecimento que nós devemos ter, é a dependência que nós devemos ter de Deus. E é um milagre mesmo. Nós só conseguimos amar ao próximo porque Deus nos ama. Se eu quero realmente conseguir perdoar, eu devo ser perdoado. É o perdão de Deus que dá crédito para que eu consiga espalhar isso para as outras pessoas. Eu sempre devo voltar para os 2 primeiros pontos: proximidade de Deus e uma vida firmada em Cristo. E esse terceiro ponto vai ser uma consequência. E eu sei que de repente eu e você, às vezes nós nos iludimos com aquela mentira que diz assim: olha, amar a Deus eu acho que eu até consigo de alguma forma, mas o próximo, aí é difícil. Você sabe que isso é uma mentira e uma ilusão, porque a Bíblia diz ela diz exatamente isso aqui, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso.
mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. De novo, as dificuldades nessa área não devem nos afastar de Deus. Antes, devem nos aproximar de Deus. Porque Deus não tem amor. Deus é o próprio amor. E quanto mais próximos de Deus, quanto mais consciência eu e você nós tivermos que nós somos egoístas, pecadores, que precisam diariamente da graça de Deus em nossa vida, miraculosamente, Deus operará em nosso coração a capacidade de amarmos tanto a Ele quanto ao próximo. Ame ao seu próximo. Será que existem questões a serem resolvidas entre você e alguém na sua família, na igreja, no trabalho, na vizinhança, entre os seus amigos, enfim? Planeje como que isso vai se dar no ano de 2021. Em último lugar, primeiro lugar, me aproximar de Deus de forma sincera. Segundo lugar, estar firmado em Cristo. Terceiro lugar, amar ao próximo. E quarto e último lugar, me comprometer com o corpo de Cristo. Me comprometer com o corpo de Cristo. Versículo 25, está escrito assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Eu sei que infelizmente, eu desconfio que talvez, infelizmente, algumas pessoas tenham feito algumas resoluções para o ano de 2021, mais ou menos assim. Olha, eu obviamente não vou abandonar a fé, nada disso, mas eu quero pegar um pouco mais leve com a igreja, né? Aquela coisa de no domingo, ir no culto todo domingo, não, porque isso é coisa de fanático. Tem gente que acha isso, né? Que vir à igreja todo domingo é coisa de fanático, quando basicamente é a coisa mais óbvia do mundo, né? Nós só podemos ter comunhão comunitária no culto, normalmente no domingo, né? Mas as pessoas negociam, elas não negociam outras coisas, elas não negociam as séries, elas não negociam os filmes, elas não negociam os seus planos, os projetos financeiros, sociais, em termos de amizade, não negociam suas férias, mas o culto é uma das coisas mais fáceis de negociar, né? Eu posso ter comunhão comigo mesmo, né? Aí a gente vai racionalizar e inventar as nossas desculpas, né? Por que eu não vou todo domingo? Bom, primeiro, tem uns crentes que são muito chatos, né? Inclusive você aí, pastor, cara, muito chato, então por isso eu não vou. Conheço pessoas que são mais interessantes fora da igreja do que dentro da igreja. Então a gente começa a inventar várias desculpas. Esse é um dos sinais que, se não for interrompido, é um tiro no pé espiritual. É o início do suicídio espiritual. A negociação da comunhão com Deus e com os irmãos no domingo. Isso é a base para os outros dias. Mas não se negocia o domingo, o dia do Senhor. O contexto comunitário, por mais estranho, eu estou falando disso daqui, olhando para o lado e não tem quase ninguém, tem alguns irmãos ali em cima. Mas é no domingo que nós vivenciamos algo que normalmente nós não vivenciamos. O culto comunitário não fui eu que inventei, está nos 10 mandamentos e não foi abolido, né? Lembre-se que fé individualista é sempre uma doença, sempre. Nós somos salvos individualmente para fazermos parte de uma coletividade, em unidade, sempre é assim, nunca não foi assim. Salvos individualmente, mas para fazermos parte de um corpo, numa coletividade que deve viver em unidade. E estabeleça isso para você para o próximo ano. Se você já faz, fortaleça, ajude alguém a despertar para isso, mas não negocie essa verdade. Busque comunhão, ame o próximo e se comprometa com o corpo de Cristo. Use os seus dons dentro e fora da igreja. Gaste a sua vida, sua saúde no reino de Deus, dentro e fora da igreja. E eu quero terminar aqui com um princípio, tá? E o princípio é o seguinte, para que nós coloquemos isso em prática. Esforce-se ao máximo para colocar essas resoluções, mas não confie na sua força. Esforce-se ao máximo, mas não confie na sua força. Confie totalmente em Deus. Entregue tudo a Deus, descanse em Deus,
Porque em Deus existe sabedoria para estabelecer resoluções de um novo ano. E além de sabedoria, existe a força para colocar em prática essas resoluções. Eu relembro pela última vez: proximidade e sinceridade em relação a Deus, firmeza em relação a Cristo, amor fraternal, ame o próximo, e comprometimento em relação à igreja. Não existe fé individual, sozinha, nesse aspecto. Ou melhor, a fé é individual, mas a expressão da sua fé, ela se dá numa coletividade. Não existe cristianismo individualista. O individualismo, nesse caso, é pecado. O uso da individualidade que glorifica a Deus é no amor ao próximo, corrigindo o próximo e sendo corrigido, pedindo perdão e concedendo perdão, e aceitando perdão. A partir dessas resoluções, aí sim, você estabelece as suas resoluções na área financeira, na área das leituras, na área da academia, na área escolar, na área dos seus relacionamentos, na área familiar, na área profissional, na área do entretenimento. Mas a base deve ser essa: relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, firmeza em Cristo e compromisso com Deus, sinalizado com compromisso com o corpo de Cristo, que é a igreja. Que Deus o abençoe nesse final de ano de 2020 e no ano de 2021. Que Deus o abençoe.